paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. É muito bom ter você aqui comigo. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria poder estudar a palavra de Deus semanalmente com você. Nós estamos em uma jornada pela carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, e nessa nova sessão da carta, a partir do capítulo 11, nós estamos vendo sobre problemas no culto público da igreja de Corinto. Esses problemas têm muito a ver com os nossos problemas da nossa igreja, da nossa comunidade. Então, quais são as orientações que o apóstolo Paulo traz para a sua igreja, para a igreja de Corinto, que são orientações para a igreja de hoje, para a minha igreja e para a sua igreja? É o que nós estamos vendo nessa nova série dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes eu quero convidar você, desafiar você a compartilhar essa mensagem. Já compartilhou essa mensagem? Já mandou o vídeo aí para os seus irmãos, para a sua igreja? Já colocou aqui embaixo nos comentários? Coloca aqui embaixo nos comentários o seu nome. Mande aí o seu abraço, meu irmão. Deixa aí uma mensagem de fé, né? O local de onde você está nos acompanhando. Se você acha relevante o que a gente está pregando aqui, coloca aí o seu comentário. Isso é muito importante para a gente e cria uma conexão, ok? Bom, na semana passada nós começamos nessa nova sessão da carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre vários problemas que estava tendo no culto público da igreja de Corinto. Pergunta que eu faço para você é: você viu o vídeo da semana passada, o programa da semana passada, onde Paulo falou a respeito da falta de decoro no culto público, a falta de reverência no sentido de reconhecimento à autoridade e aquilo que foi estabelecido no culto para que o culto pudesse ser uma bênção. Ainda não viu? Então depois que acabar aqui, você vai na nossa playlist Evangelho em Foco e assista o programa da semana passada, que Paulo fala ele usa o exemplo do uso do véu para falar sobre a importância da gente ter ordem, decência, decoro, respeito no culto público ao Senhor, tá bom? Então, vai lá depois e assiste. Agora nós vamos falar de um outro problema que estava tendo na igreja de Corinto, que tinha a ver com a ceia do Senhor, o momento da ceia. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, e antes da gente ler, deixa eu trazer aqui tirar uma dúvida. Às vezes as pessoas perguntam no comentário: pastor, que versão de Bíblia é essa que você está lendo? Eu estou lendo a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, tá bom? É uma linguagem um pouco mais devocional, nos ajuda a entender porque tem uma linguagem um pouco mais próxima à nossa linguagem de hoje. É uma boa Bíblia e eu estou usando essa versão, a Nova Versão Transformadora NVT, tá bom? Aliás, na nossa editora, a editora Promessa, tem Bíblias versão NVT. Entra lá depois no site, na nossa loja virtual e adquira a sua. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 até o final do capítulo 11. Preste atenção na leitura, hein? Vamos lá. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Meu Deus do céu. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor,
Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instrução a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Quero chamar sua atenção para esse texto. Do que é que Paulo está falando? Muitas vezes nós usamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, esse texto que nós lemos a partir do verso 17, ou até mesmo a partir do verso onde Paulo vai falar estritamente sobre a ceia, e ele vai dizer, a partir do verso 23, nós usamos esse texto para usar na ceia do Senhor. E não é um problema, tá tudo certo. Mas esse texto, Paulo não está dando necessariamente instrução sobre a ceia do Senhor. Ele está dizendo o que ele transmitiu sobre a ceia para a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Mas aquilo que ele transmitiu para a igreja de Corinto está dentro de um contexto que Paulo está falando. E o que é que Paulo está falando? De novo, Paulo está falando de um problema que estava tendo na hora do culto da igreja de Corinto. E agora ele está falando do culto da ceia. E tem um dado histórico interessante, que alguns historiadores vão dizer que a igreja primitiva, ela fazia ceia todas as vezes que se reunia. Então todas as vezes que tinha um ajuntamento, tinha ceia. Não era a cada 2 meses, 1 mês, 3 meses, não. Todas as vezes que tinha um ajuntamento da igreja, eles faziam ceia. Só que lá na igreja de Corinto, eles tinham uma prática que era muito interessante, que era uma ceia antes da ceia. Ou mesmo uma ceia que tinha um outro sentido juntamente com a ceia do Senhor, que era uma espécie de ceia, que era uma espécie de confraternização, onde as pessoas levavam o alimento para aquele local e ali elas comiam juntas. Elas participavam de uma refeição de comunhão. Alguns vão dizer que era a refeição, uma refeição ali de koinonia, né? A festa do ágape. E é mais ou menos isso mesmo. O que é que estava acontecendo ali? Então, essa festa do ágape, ou ela acontecia antes do momento da ceia do Senhor em si, ou ela acontecia junto. Porque diferente da nossa ceia hoje, a igreja primitiva, quando participava da ceia, não era um pãozinho pequenininho e um tantinho assim de cálice de vinho. Era uma refeição mesmo, eles comiam de verdade. Então, seja de um momento ou de outro, seja uma festa ágape, uma ceia de comunhão antes da ceia, ou seja, também uma ceia de comunhão no mesmo momento da ceia do Senhor, o que é que estava acontecendo? Aqueles irmãos que tinham mais condições e que era a minoria na igreja, eles estavam comendo antes
Eles estavam, como eles levavam mais comida, como eles levavam comidas um pouco mais finas, como eles levavam coisas melhores, eles começaram a fazer uma prática detestável, que era de comer daquilo que eles haviam levado, do melhor, antes que os irmãos mais simples, mais humildes, como o próprio apóstolo Paulo vai citar aqui, antes que os pobres chegassem. E eles enchiam a barriga, e eles bebiam muito vinho, eles comiam antes, eles praticavam a gula, eles praticavam a mesquinharia, eles praticavam o egoísmo, antes dos irmãos mais humildes. E muitos irmãos humildes tinham naquele momento ali uma oportunidade única, que era de comer uma comida melhor, que era de comer um pouco mais. As pessoas naquela época passavam por privações severas. Refeição era uma vez por dia e olhe lá. Então, a igreja, na hora da ceia, era uma oportunidade dessas pessoas comerem um pouco melhor. E o que estava acontecendo? Um grupo de pessoas havia rachado a igreja, havia dividido a igreja entre os que tinham muito e os que não tinham nada, e os que tinham mais, eles comiam junto, eles bebiam, se fartavam antes dos outros irmãos chegarem, para que os outros não pudessem compartilhar. E eles então comiam tudo. E o apóstolo Paulo fica sabendo disso e ele tem uma certa indignação. Ele vai dizer no verso 18: primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Mas olha o verso 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, olha o que Paulo diz da igreja de Corinto: vocês fazem mais mal do que bem. Você já imaginou um culto desse, irmão? Onde os crentes se reúnem, e o culto que era para ser para a glória de Deus, para o louvor do nome de Deus, para a edificação de uns aos outros, o culto que era para ser uma bênção, é uma maldição? Não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Paulo diz: quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse usando o termo do profeta do Antigo Testamento, que diz: quisera que tivesse alguém no meio de vós que fechasse a porta dos templos. Malaquias. Seria melhor que não tivesse culto. Vocês se reúnem para mais mal do que bem. Que repreensão severa, dura. Será que Deus falaria algo assim do meu culto a Ele? Das intenções do seu coração ao se reunir com seus irmãos? Você, quando vai se reunir com seus irmãos em culto público, você está indo para fazer mais mal do que bem? Faz mais mal ou bem a sua presença no culto, a sua ação no culto, a sua intenção no culto? A gente precisa refletir. Esse texto aqui foi escrito para o nosso ensino, não foi? A gente precisa pensar nessas coisas. Não é o outro, sou eu. Será que eu estou indo para o culto e o culto comigo, ele é uma bênção ou é uma maldição? Faço mais mal ou mais bem no culto ao Senhor? As minhas ações, as minhas atitudes, as minhas intenções? A gente precisa refletir sobre isso. Então o apóstolo Paulo está tratando desse ponto aqui. Eles estão dividindo a igreja, rachando a igreja por causa disso. No verso 20 ele vai dizer: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Vocês estão indo para comer. Vocês não estão interessados na ceia do Senhor, na comunhão do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam bêbados. Bebiam tanto que ficavam bêbados, embriagados, descontrolados. Você imagina um culto onde tem uma porção de irmãos que estão bêbados, uma ceia onde tem crente bêbado. Que coisa terrível, desonrosa, que culto terrível. O apóstolo Paulo tem razão, se reuniu mais para mal do que para bem.
barriga cheia e outros com fome. E aí ele vai dizer: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Qual a intenção de vocês? O que eu devo dizer? Querem que eu os elogie? Essa pergunta de Paulo parece que nos dá a entender que aqueles irmãos estavam se gabando da sua ceia. Ó, Paulo, a nossa ceia, a ceia da igreja de Corinto, é difícil achar uma igreja por aí fora que tem uma ceia igual a nossa, hein, Paulo? E Paulo dá aqui, meus irmãos, um puxão de orelha. Vocês esperam, vocês querem que eu elogie vocês. Vocês têm um grupo aí de abastados, com buffet. Vocês comem tudo, ficam bêbados. Quando os irmãos carentes, os irmãos pobres chegam, não tem mais nada, tem o resto. Tem as migalhas. Vocês querem que eu elogie vocês por causa disso. Porque a ceia de vocês é abastada, é cheia de coisas, mas vocês não estão percebendo, é abastada para vocês. A ceia não é para o Senhor, a ceia não é para a comunidade, a ceia não é para o corpo de Cristo. E aí você precisa entender o que significa corpo de Cristo aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo vai falar de corpo e sangue, ele está falando da ceia, do pão e do vinho, da representação do sacrifício de Jesus. Mas vai ter um momento que Paulo vai falar do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Paulo não está falando mais do corpo sacrificado de Jesus na cruz do Calvário. Ele está falando da igreja de Jesus. Então o que é que Paulo vai dizer aqui? Ele continua dizendo assim: eu não elogio vocês não. Certamente não os elogiarei por isso. Por quê? Aí ele vai entrar aqui no tema da ceia, né? Ele está falando da ceia. Ele vai dizer: porque eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Pergunta: o que foi que você transmitiu, Paulo? Aí ele vai dizer: na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança confirmada no meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que vocês beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: vocês estão desonrando a ceia do Senhor. Vocês estão desonrando a memória do Senhor. Vocês não estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque comendo como glutões, bebendo como bêbados, embriagados, como vocês estão, sendo egoísta da maneira como vocês estão sendo, vocês não estão lembrando do sacrifício do Senhor. Vocês comem do pão, que é símbolo do corpo de Jesus entregue por vocês. Mas vocês não estão levando em consideração o sacrifício dele. Vocês não estão tendo o sacrifício de Jesus como referência, como o sacrifício de vocês pela igreja dele. Vocês não estão se entregando como Cristo se entregou. Vocês não estão dando-se, vocês não estão se oferecendo como o Senhor ofereceu o corpo dele, como o Senhor ofereceu o sangue dele. Parece que vocês não servem a Jesus. Vocês estão completamente destoados daquilo que a ceia representa em si. A ceia representa entrega. O Senhor entregou o corpo. O Senhor derramou o seu sangue e vocês não são capazes de compartilhar comida. Como é que você tem participado da ceia da sua igreja, meu irmão? Você tem perdoado mesmo de verdade? Ou você tem feito do lava-pés uma ceia do lava-pés uma cerimônia da hipocrisia? Por acaso, você tem, ao se ajoelhar e lavar os pés do irmão, da irmã, para dizer para ele e para ela que você está ali para servi-lo, que você entrega a sua vida para servir aquela pessoa em Cristo, como Cristo serviu, você também vai servir. Isso é verdade mesmo na sua vida?
Ou você está fazendo um teatro? Como é que você lida com a ceia do Senhor? Esse momento é realmente importante, significativo, carregado de poder, de símbolo, de significado? Ou é só um negócio da boca para fora? Eu quero lembrar você que os hipócritas ficarão de fora. Isso precisa passar a ser uma verdade na sua vida, meu irmão. Uma verdade. Isso precisa ir além do culto da ceia. O modo como você se relaciona com a igreja que Deus colocou você precisa ir depois que a ceia acaba. Você está compartilhando o que Deus te deu ou você está comendo tudo? Quantos são os necessitados na sua igreja? Eu não estou falando de dinheiro, de comida apenas, estou falando necessitados de tudo. Você está retendo ou está compartilhando? Isso tem a ver com discernir o corpo de Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente aqui agora. Pense nisso. Vamos lá. Veja, por favor, preste atenção. Verso 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer do pão e beber do cálice indignamente? Muitos irmãos aqui têm um problema com esse texto. Tem gente que não participa da ceia porque pensa assim: briguei com a mulher, não vou participar da ceia porque eu estou indigno, estou em pecado. Tem crente que não participa da ceia por qualquer razão. Está errado, viu, meu irmão? A ceia não é meritória. A ceia é um exercício de graça, é um exercício de fé, é um exercício de confiança naquilo que ela representa. A ceia representa que Cristo morreu pelos seus pecados e você precisa confiar que os seus pecados são perdoados. O que você precisa ter é coragem e hombridade de confessar o seu pecado e abandonar ele. O que muitos crentes fazem é aninhar o pecado no coração, tratar o pecado como filho, não abandonar o pecado e não participa da ceia porque diz: estou em pecado. Agora sim, verdadeiramente você está em pecado, mas não por causa do argumento que você usa, porque você não quer abandonar o pecado. Você precisa abandonar esse negócio. Você precisa desistir disso. Precisa confessar, pedir perdão a Deus e assim coma e beba. Porque quando Paulo diz: quem come do pão ou bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo do Senhor, contra o corpo e o sangue do Senhor, Paulo está falando de fazer e comer da ceia indignamente aqui no sentido daquilo que ele está falando do problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ou seja, as pessoas estavam participando da ceia enquanto desprezava a igreja de Jesus. As pessoas estavam participando da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, dizendo: graças te dou a Deus porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue. Enquanto isso, elas desprezavam os irmãos. Elas admiravam o sacrifício de Jesus, mas em contrapartida, elas não tinham a mesma inclinação a sacrificar-se e a compartilhar com a igreja. Esse é o pecado a qual Paulo está tratando. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, estando em indignidade, come, peca contra, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque você não pode pensar que se relaciona com Deus e ao mesmo tempo pode desprezar a igreja dele. Você não pode pensar que pode dizer que confessa, aceita e crê no sacrifício de Jesus, enquanto despreza o seu irmão. Você não pode fazer um negócio desse. Isso não faz sentido nenhum. É isso que Paulo está tratando. Aí ele vai dizer no verso 28. Portanto, examinem-se antes de comer do pão
e beber do cálice. Faça um autoexame. Sim, do seu pecado, está tudo certo. Mas o contexto que Paulo está dizendo aqui é examinem-se. Examinem-se. Examinem a comunhão de vocês. Examinem o que vocês estão fazendo. Preste atenção na igreja. Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, percebeu a diferença? Paulo falou, comer do pão, beber do cálice, ceia do Senhor que representa o sacrifício e a morte de Jesus na cruz em meu favor. Comer disso, lembrar disso, aí ele vai dizer, sem discernir o corpo. O que é esse corpo aqui? Aqui não está falando do corpo físico de Jesus. O corpo de Cristo aqui, sem discernir, sem levar em consideração, sem pensar, sem refletir sobre o corpo. O corpo aqui de Jesus é a igreja. Você come da ceia, bebe do cálice, come do pão, participa da ceia do Senhor, mas está com raiva do irmão. É egoísta para com o irmão, não compartilha a sua vida no reino de Deus. Paulo diz, você está fazendo isso, está desonrando a igreja de Jesus. Não adianta você participar da ceia e desonrar a igreja de Jesus. Não levar em consideração a igreja de Cristo. Tem crente que fala assim, né? Deixa eu falar com você aqui. Talvez você seja você. Só vai na igreja no dia de ceia. O resto não vai na igreja porque você acha que todo mundo é hipócrita lá. Bem-vindo. Abandone a sua hipocrisia também. Só vai tomar ceia. Por quê? Não, eu não misturo com a igreja, eu não gosto dos crentes. Meu irmão, não vai. O apóstolo Paulo está falando que isso é pecado. Você está participando da ceia do Senhor, você está crendo no sacrifício de Jesus, mas ao mesmo tempo, quando você despreza, quando você não discerne o corpo de Cristo, você está desonrando a igreja de Jesus. Não funciona assim. O que você precisa fazer? Precisa amar esses crentes, compartilhar a fé, participar da vida difícil da igreja. A vida da igreja não é uma vida fácil, não. Em nenhum momento da história do povo de Deus, viver em comunidade foi algo fácil. Isso é só para a eternidade. Aqui é difícil mesmo. A gente é tudo cheio de defeitos, cheio de problemas, de pecados. E sempre tem lugar para mais um pecador. Sempre tem lugar para mais um mentiroso. Sempre. É assim que funciona. Não existe igreja perfeita, comunidade perfeita do lado de cada eternidade, não. É por isso que nós precisamos de Cristo, é por isso que você precisa de Jesus. É por isso que nós precisamos nos agarrar uns aos outros e compartilhar. Porque tem sempre alguém que tem menos que a gente. Ninguém tem tudo. Ninguém é autossuficiente. Muito bem. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que essa falta de discernimento do corpo de Cristo, verso 30, ele vai concluir dizendo, por isso muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até dormem. Razão da morte espiritual, fraqueza espiritual na igreja de Corinto. Uma das razões era essa. Gostaria de convidar você a um tempo de oração. Vamos orar? Para que nossa ceia seja carregada de significado. Para que nós possamos compartilhar os dons. Aliás, nós vamos falar sobre os dons semana que vem. Para que nós possamos compartilhar a nossa vida uns com os outros. Se você tem em abundância, acredite, Deus não dá nada sobrando para ninguém. É para você ser um mordomo fiel. É para você servir outro. É assim que funciona no reino de Deus. Vamos orar nesse sentido? Pai Santo, nós viemos diante de Ti em confissão mais uma vez. Nós não podemos passar, meu Deus, por essas orientações, por essas admoestações da Tua palavra sem confessar o nosso pecado. Muitas vezes por displicência ou por egoísmo, nós temos, meu Deus, tentado nos relacionar contigo
sem levar em consideração a necessidade do nosso irmão. Seja uma necessidade material, seja uma necessidade espiritual, seja uma necessidade, Senhor, emocional, seja qual for. Passamos ao largo, meu Deus, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós, para que quando estivermos diante da sua mesa, do pão e do vinho, nosso coração, meu Deus, não apenas possa estar constrangido, mas possa, meu Deus, também estar ali, ó meu Deus, em comunhão, pelo fato de que assim como o Senhor se entregou por nós, nós também temos nos entregado uns pelos outros, porque a sua entrega, meu Deus, nos constrange, nos leva ao movimento de entregar-nos também. Abençoa o teu povo santo, a tua igreja santa, meu Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, quero aqui agradecer a Deus por você, por estar aqui conosco até esse tempo. Muito importante. Olha, compartilhe essa mensagem, mande no grupo do WhatsApp, coloque aí embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, onde você está nos vendo. Manda uma mensagem aí pra gente, em nome de Jesus. E quero desafiar você também. Você já é um parceiro da missão? Já é um parceiro desse programa? Ainda não? Ô, meu irmão, ajuda a gente. Por favor, em nome de Jesus. Ó, tá aparecendo aqui os dados. Pix. Você pode contribuir com esta obra. Você deve contribuir com essa obra. Por favor, a gente quer contar com você para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Espero você aqui na próxima semana, onde nós vamos falar sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons espirituais na ordem do culto. Como é que eram os dons lá na igreja de Corinto? Como é que é na sua igreja? A gente vai ver sobre isso na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.